Olá, gente, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Então vamos para mais uma aula do nosso curso, né, de para ciência política, para políticas públicas, para gestão pública. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mineração de textos, né? Como é que a gente pode minerar textos no R, certo? Então a gente vai ver alguns procedimentos base e alguns conceitos importantes quando a gente está fazendo esse processo de mineração de texto, beleza? Bom, antes de começar, eu queria mostrar para vocês aqui a tela dos arquivos, né? Então, como é que eu organizei os arquivos? Hoje a gente vai fazer uma mineração de texto com base em atas da Alep. Então, aqui na minha pastinha, né, de bases, então a minha pasta principal, o CP com R, deve ter a pasta bases tratadas e eu criei uma pastinha aqui, atas Alep. Nessa pasta eu coloquei todos os arquivos de ata Alep que eu coletei de junho até agosto, as atas que foram feitas aí na Assembleia Legislativa de Pernambuco, beleza? Então essa parte de organizar seus dados de texto é muito importante. Que outros dados poderiam estar aqui? Poderiam estar leis, poderia estar, por exemplo, a transcrição das suas entrevistas, se você estiver trabalhando com entrevistas, enfim, qualquer tipo de dado que seja de texto, ele poderia estar aqui, tá? É só importante você organizar os nomes de maneira que tenham significado. Então, por exemplo, aqui eu fiz com que todas as atas elas tivessem o ano, o mês e o dia, como vocês estão vendo, separado por underline. Então, por exemplo, você está trabalhando com entrevistas, você pode colocar o nome do entrevistado, por exemplo, e o tipo de entrevista. Então, sei lá, vamos dizer que eu estou fazendo uma pesquisa sobre educação, então eu posso colocar entrevistado A, lembrando que a gente tem que sempre proteger, né? Não identificar quem a gente entrevistou. Então, entrevistado A, gestor escolar, entrevistado B, professor, entrevistado C, gestor regional, entrevistado D, gestor escolar de novo. Então, identificação, se você estiver fazendo com entrevista, por exemplo, você pode fazer a identificação do entrevistado e o tipo, a categoria de sujeito que ele é, por exemplo. É só, enfim, uma orientação, uma possibilidade. Se você estiver trabalhando com leis, você pode colocar, por exemplo, um tipo de lei, decreto, né, o tipo de norma legal, na verdade, né? Decreto, lei complementar e colocar o ano que ela foi editada, enfim. O importante é que vocês organizem os nomes dos documentos, tá? Para que eles tenham a mesma semântica todos, eles fiquem padronizados. E aqui, no caso, a gente vai separar com underline, ok? Então, voltando para o código aqui em cima, a nossa primeira coisa que a gente vai fazer aqui é carregar os pacotes aqui na linha 2, como sempre. Então, como a gente já disse e já explicou em outros vídeos, eu gosto de usar o pacote pacman, a função payload, porque se eu não tiver o pacote, ele vai instalar, tá? Então, se eu não tiver aqui a biblioteca, ela vai ser instalada automaticamente. A gente vai usar aqui, sobretudo, o Quantenda, que é a análise quantitativa, né, em textos, e a gente vai usar algumas versões dele. O original, o testplot, o teste statistics. A gente vai usar também aqui o read text para facilitar a leitura de alguns textos. O pacote de stop word. Stop word são palavras que não têm semântica e que a gente retira, né, na nossa análise. A gente vai carregar também o pacote text reuse, o tidyverse para manipulações em geral, o topic models para a gente conseguir transformar alguns tópicos, e o as-Anderson está aqui por causa de uma paleta de cor que a gente pode utilizar dentro do, como é que se diz, da nuvem de palavras, ok? Então, carreguei os pacotes aqui em cima, vamos lá executar a linha 2. Então, vocês veem aqui a saída desse lado, os pacotes foram carregados. Agora, vamos fazer a leitura dos textos aqui, ó, na linha 5. Então, qual é a semântica da leitura do texto? Como vocês já sabem, eu vou atribuir, né, a um objeto, então eu estou chamando esse objeto de Alep Atas. Eu vou usar a função readText. Aí eu tenho que o primeiro parâmetro dessa função é justamente passar onde é que os meus textos, os meus documentos estão. Então, como eu disse a vocês, né, dentro da minha pasta principal CP com R, eu tenho uma pasta de bases tratadas e dentro uma pasta de atas Alep, ok? E aí eu boto um asterisco para dizer que eu quero que ele leia todos os documentos que estão aqui, para não ter que passar um por um. Aí eu vou dizer para ele de onde é que ele vai tirar os nomes das variáveis, então ele vai tirar os nomes das variáveis dos nomes dos arquivos. Digo para ele qual é o separador, então o separador aqui é underline, e dou para ele o nome que eu quero das variáveis. Lembrando que ele vai transformar todos esses textos em uma tabela, um data frame, né, um tabelão de dados, e esse tabelão vai ser chamado de Alep Atas, ok?
Então eu estou dizendo para ele que o nome das variáveis vai ser ano, porque na minha base começa com ano, depois mês e depois dia, ok? Quando eu rodar isso daqui, executando linha 5, lembrando que para executar a gente dá Ctrl Enter ou vem aqui em cima e clica Run, ele vai criar essa base de dados para mim. Então vamos dar uma olhada aqui nessa base de dados. Então perceba que ele disse aqui o nome, né, do documento, DocID, então ele traz o nome original. Ele traz o texto, que é o que tem efetivamente na ata. E ele criou as colunas ano, mês e dia. Como é que ele criou essas colunas? Justamente o que eu passei para ele. Então eu disse a ele que eu queria que os nomes das variáveis, ou seja, das colunas, viessem do nome do arquivo, separado por underline, e que seriam 3 variáveis, ano, mês e dia, que é justamente os 3 segmentos aqui que eu tenho no nome separado pelo underline, ok? Então, já fiz a primeira parte, já criei a minha base de dados de textos. Então, transformei todos esses textos aqui em uma base de dados que eu consigo resgatar. Lembrando que a coluna 2 é justamente o texto que está dentro da ata. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a fazer a análise desses textos. A primeira coisa que eu vou fazer é organizá-los, né? Eu tenho aí diversas atas, deixa eu até ver quantas são. Então são 17 atas, e eu vou transformá-las em um corpus, como está aqui na linha 9. Né? E o que é um corpus? O corpus é a coleção de documentos. Então lembrando que quando a gente faz análise de texto, né, a gente organiza esses textos em um corpus de documentos semelhantes. Aí vale para qualquer coisa, tá? Se você estiver analisando atas, se você estiver analisando epístolas, normas legais, entrevistas, você vai organizar tudo isso em um mesmo corpus. Então, na linha 9, através do comando corpus, né, eu vou fazer a função corpus e o parâmetro, né, eu vou usar ela justamente sobre a base que eu acabei de criar. Assim, executando a linha 9, eu vou criar um corpus. Okay? Agora a gente pode visualizar os nossos dados, eles vão estar organizados, ok? Então, eu vou dar o comando view aqui, ó, direto do console. E pode ver que ele está organizado. Então, transformou todos aqueles documentos, né, em um corpus único de documentos. Tá? Vou fechar e vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na linha 12 é analisar esse corpus. Então, a gente vai pedir um sumário dele. Então, a gente vai usar a função sumário, onde? Em alep atas corpus, que é o objeto que eu acabei de criar, que é justamente o meu corpus. Então, rodando a linha 12, vocês veem aqui ó, do lado direito do console, que ele vai dizer, ó, ele vai resumir quantos documentos tem no meu corpus 12 e ele vai resumir cada documento. Então a ata de 17 de maio, ela tem 480 tipos, tem 1.325 tokens, né? Tokens é uma unidade de análise, né, do texto, então aqui é palavra, né? Ele está associando como palavra. Tem 44 sentenças e ele identifica o ano, o mês e o dia daquela ata. Então ele vai fazer isso para todas as atas. Essa é uma maneira da gente entender que documentos estão no corpus. Então, que documentos tem mais tokens, que documentos tem mais tipos, quantas sentenças tem nesses documentos e assim por diante, ok? Então é apenas uma maneira da gente explorar, fazer um resumo do que tem no corpus. Outra coisa interessante que a gente pode fazer no corpus é usando a função quick, que está aqui, certo? A gente buscar os termos antecedentes e sucessores de uma palavra de interesse. Então, como muitas das atas falam de projetos, eu vou buscar aqui os 3 termos antecedentes e sucessores, tá? Da palavra projeto. Como ela tem variação, né? Aí eu vou colocar aqui proj e um asterisco, que é justamente para ele pegar a raiz de projeto e todas as suas variações possíveis. Então, quando eu rodo a linha 14, vocês veem aqui do lado direito, ele desconfigurou um pouquinho, mas dá para entender. Então, é a primeira vez que a palavra projeto aparece na ata de 17 de maio, certo? Ela aparece aí, ele encontrou 290 correspondências da palavra projeto. Então, ela aparece aí na 425. E quais são as 3 antecessores? De aprovação de, certo? Então, ele vai, vocês vão vendo aqui, ó, aparição por aparição da palavra projeto, quais são os 3 antecessores. Porque isso é interessante, porque eu posso ver qual é a estrutura, qual é o núcleo, vamos dizer assim, semântico, né, que está onde o projeto está aparecendo, ok? Então essa é a transformação aí de uma base de dados de texto em corpus e como é que a gente pode analisar. Outra transformação interessante é em token, a tokenização. O que é o token? É a unidade de sentido, no caso vai ser a palavra. Então aqui na linha 21 eu vou transformar a minha base de dados, né, que era um corpus, como vocês estão vendo aqui, eu vou transformá-la em tokens. Antes de fazer isso, eu vou fazer um mapeamento de palavras repetidas.
Então, quando a gente vai explorando, lendo um pouquinho as atas, a gente vê que algumas palavras se repetem muito e que elas não têm uma semântica interessante. Então, eu criei aqui duas listas. A primeira lista é nome dos deputados. Então, eu criei uma lista aqui, ó. Vocês estão vendo a lista com o nome dos deputados, porque eu vou querer tirar isso. Eu não quero usar esses tokens. E eu criei uma segunda lista chamada palavras repetidas, na qual eu passo palavras que se repetem e que não tem muito interesse para mim. Então, número, ata. E aqui, esse tipo de lista é importante, porque vocês podem ir catalogando palavras que não têm valor, que não têm semântica, e retirar elas do texto, para não atrapalhar a análise de vocês, ok? Então, na linha 17, eu criei a lista com o nome dos deputados, e na linha 19, eu criei a lista com palavras que se repetem nas atas. Na linha 21, eu vou fazer um processo que é bom mostrar aqui detalhadamente para vocês, que é o de tokenização. Então, eu vou usar a função tokens do pacote Quantenda, certo? Para criar o objeto alep atas tokens. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu digo é de que objeto vai vir isso, de que corpus. Então, vai vir do corpus alep atas. O OT é qual é o núcleo que eu vou usar para tokenizar. Então, lembrando que o token é a unidade mínima de sentido, né? O grão de sentido da tua análise de texto. No caso, a gente vai usar o grão mais básico, que é justamente palavra. E aqui tem uma série de comandos que eu vou dar para limpar o meu corpus. Então, quando eu tokenizar, eu vou limpá-lo. Eu vou remove punct, então remover pontuação, remover símbolos, remover números, remover separadores, linha 27. E aqui eu também vou remover alguns tokens, como vocês estão vendo, tokens remove. Que tokens são esses? Eu vou remover stop words, que são palavras que não têm sentido em português. E eu vou remover as duas listas que a gente criou. Então eu vou remover palavras repetidas e nomes deputados, ok? Então, lembrando que a primeira parte, que está antes aqui ó, do nosso pipe, então, lembrando, né, para quem não conhece, em R a gente chama esse operadorzinho aqui, né, percentual maior que percentual de pipe. Então, o que está antes do pipe é o processo de tokenização e de remoção geral. Então, remover pontuação, símbolo, etc. Então, depois do pipe, é um processo customizado de remoção de tokens, usando a função tokens remove, como vocês podem ver aqui, no qual eu estou removendo alguns padrões, alguns patterns. Então, que padrões são esses? As stop words em português e as duas listas que eu criei, beleza? Isso vai fazer com que a minha análise ela fique mais precisa. Então, após tokenizar, é que eu vou fazer algumas análises mais avançadas, certo? Então, após tokenizar, eu vou apenas, na linha 31, organizar os meus tokens em uma matriz. Então, a linha 31 é apenas para pegar os tokens que eles estão desorganizados e organizá-los numa matriz. A partir disso, eu posso começar a criar aquelas estruturas de mineração de texto que elas são mais conhecidas. Então, na linha 33, eu vou criar uma contagem, né? Frequência, quais são as palavras mais comuns. Então, vocês estão vendo, né, aqui do lado direito do meu console, né? Quando eu rodei a linha 33, ele fez uma contagem de frequência. Então, qual é a palavra que mais aparece na ata? Projeto. Aparece 232 vezes. E ela aparece em 15 dos 17 documentos. Então, apenas em duas atas, a palavra projeto não aparece. A palavra deputado aparece bastante. Presidente, discussão, deputados no plural. Então, talvez eu pudesse acrescentar na minha lista de palavras repetidas deputado e deputados. Porque já que eu estou analisando atas da ALEP, isso não vai ter uma semântica interessante. Então, comissão, juntas, concede, substitutivo, lei. Então, vocês veem que as atas elas giram ao redor de projetos de lei e das semânticas ligadas a eles, certo? Então, na linha 33, eu criei a lista de frequência de palavras. Na linha 35, eu vou criar a representação que a gente está mais acostumado, que é a nuvem de palavras. Então, a nuvem de palavras de alep atas DFM. Lembrando que DFM é o objeto que eu criei na linha 31 e nada mais é do que a organização matricial dos meus tokens. Aqui, para a nuvem de palavras não ficar enorme, eu vou limitar a 100 palavras. Então, vou ser as 100 palavras mais frequentes. Então, aqui embaixo, na minha área de plotagem, vocês veem a nossa nuvem de palavras. E aí, no projeto deputado presidente, né, aparece muito, como a gente tinha visto na frequência. Nuvem de palavras nada mais é do que a organização gráfica do que a gente viu. Aqui na linha 37, a gente vai fazer uma coisa interessante, que é comparar atas diferentes, comparar as nuvens de palavras de atas diferentes. Então, eu vou passar aqui o que eu quero comparar, né, os tokens, de quê? Do mês 8, certo?
E aí eu repito a mesma estrutura, ó, de nuvem de palavra que eu tinha aqui em cima, beleza? E aqui eu passei uma cor chamada Bottle Rocket. De onde vem essa cor? Do pacote Wes Anderson. Então, vale depois vocês darem um Google nesse pacote, para vocês verem os conjuntos, as paletas de cor que ele tem, para vocês escolherem a que vocês acham mais interessante. Então, rodando a linha 37, vocês vão ver que a análise de nuvem de palavra que vai aparecer aqui é comparativa. Então, ele montou a nuvem de palavra da ata de 2 de agosto, essa aqui. Ele montou de 1 de agosto, essa aqui. Ele montou de 9 de agosto, essa. E de 3 de agosto, essa. Então, a gente percebe que, embora as atas elas sejam parecidas, às vezes surge alguma coisa nova, certo? Então, aqui, por exemplo, na ata do dia 9 de agosto, surgiu presidente, surgiu Bolsonaro, que é uma coisa que, quando a gente olha, não está nas outras atas, certo? Então, assim, a gente pode comparar a informação de um grupo de interesse. No caso, o meu grupo de interesse, como está aqui na linha 37 do nosso código, foi mês 8, agosto. Mas isso poderia ser, por exemplo, você comparando, retomando nosso exemplo hipotético de entrevistas de uma análise educacional. Poderia ser você comparando as nuvens de palavras dos gestores educacionais que você entrevistou. Então, será que a nuvem de palavras dos gestores é diferente? Se sim, em que? Ok? Outra coisa que a gente pode fazer, outra representação gráfica, é que está na linha 39, certo? Que a gente vai fazer aqui, ó, como vocês estão vendo, uma network, então uma rede de palavras. Então, a nuvem de palavra ela vai ter a frequência, beleza? E a rede ela vai ter a ligação, a conexão de diferentes palavras, representadas de forma gráfica. Então, a gente percebe que discussão, deputado, tem uma centralidade nessa rede, e a gente percebe as palavras que eles se conectam mais. No caso aqui, eu coloquei para ser um número de palavras, né, igual a 10. Você pode modificar aqui se você quiser ver menos palavras ou mais. Então, perceba que discussão, deputado são bem centrais nessa rede. Comissão, palavra, projeto já são mais periféricas, ou seja, elas se conectam, mas elas não se conectam tanto. Discussão, as palavras que aparecem mais no centro, quer dizer que elas se conectam bastante com outras palavras também frequentes. E a gente vê, por fim, concede. Então, concede, como vocês veem, ela tem uma conexão baixa com as outras palavras frequentes. Ela basicamente entra na rede através de projeto, ok? Então, é como se você tivesse aqui uma série de ruas que você tem que andar para você se conectar a outras. Essa também é outra representação interessante, que a gente pode ver que palavras elas são mais importantes. Porque uma coisa é a palavra ser frequente, ok, isso é importante. Outra é se ela se conecta a outras e o quão ela é conectada. Então, a rede ela permite a gente ver isso, beleza? A última estrutura de análise que a gente tem aqui, na linha 41, dentro do conjunto de análises básicas, então, lembrando que a gente está fazendo análises básicas aqui, é a análise de topic models, né? O que são os topic models? Os tópicos presentes no texto, né? Então, os tópicos eles são conjuntos que revelam estruturas semânticas. Então, usando um pouco de probabilidade, o R vai calcular para a gente quais são os tópicos mais frequentes do texto. No caso aqui, a gente está dizendo para ele calcular 5 tópicos mais frequentes e colocar até 10 palavras em cada tópico. Então, vamos executar a linha 41, que vocês vão entender melhor. Então, o R percebeu que existem 5 tópicos aqui. O primeiro tópico é projeto, e ele se liga com as palavras discussão, deputados, presidente, lei, primeira, comissão, aprovado, votos. Um segundo tópico começa com a palavra deputado e vai até junho. O terceiro tópico começa com a palavra projeto e vai até autoria. E o quarto tópico começa com a palavra deputado e vai até expediente. E o quinto tópico começa com a palavra presidente e vai até deputado. Então, essa estrutura de tópico ela é muito interessante, sobretudo se você estiver fazendo uma análise, por exemplo, uma entrevista, e você quer ver quais os tópicos mais frequentes que aparecem na fala dos seus entrevistados, ou no texto, como a gente colocou aqui. Por fim, uma última análise que é bastante frequente em mineração de texto é o reuso de texto. Então, a gente pode estimar o quão frequente é que os tokens, né, palavras, elas apareçam em diferentes documentos do meu corpus. Isso é muito usado se você quer ver, por exemplo, se as atas dos deputados da Alep, elas têm um padrão, elas seguem mais ou menos um padrão
e elas só vão sendo repetidas ali com pequenas mudanças. Então aqui a gente vai criar o objeto alep_atas similar cosine e a gente vai usar a função textStaticSimile. Então isso daqui vai medir o quão similares são esses documentos, ok? A gente vai usar a nossa tabelinha lá que a gente organizou os tokens. A gente vai ver documento a documento. Então, a nossa unidade de análise de reuso é o documento. E a gente vai usar um método que é chamado cosine, ok? Então, eu vou mostrar aqui com dois métodos bem usados, que são cosine e jacquard. Mas a explicação, depois eu indico aí na descrição do vídeo, um texto para vocês entenderem melhor as diferenças entre essas medidas, ok? Então, ao rodar a linha 44, percebam aqui que aparece uma estimativa. Então, ele compara, por exemplo, a ata de 17 de maio com a ata de 18 de maio. Então, elas têm uma similaridade de 52. Lembrando que 0 é o mínimo e 1 é o máximo. Então, quando ela tem uma similaridade de 1, quer dizer que ela é bem parecida. Só que desse jeito aqui, ainda está muito desorganizado. Então, na linha 46, a gente vai usar a função asDataFrame justamente para transformar essa confusãozinha em uma tabela mais organizada. Então, rodamos a linha 46 e vou abrir ela aqui em cima. Vou abri-la aqui em cima. Então, agora eu tenho estrutura de comparação, documento a documento. Quais são os documentos mais parecidos? Então, a ata de 28 de junho é extremamente parecida com a de 29 de junho. Elas têm uma medida de proximidade de 0,93. E aqui a gente vai vendo e a gente observa que as atas mais, vamos dizer assim, diferentes, que é a de 7 de junho e a de 1º de agosto, elas ainda têm uma similaridade de 0,4. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que as atas da Alep, elas são extremamente padronizadas, elas são extremamente parecidas. E algumas atas, elas chegam a ser quase a mesma. Então, a ata que é menos parecida uma com a outra ainda tem uma proximidade de 0,4, certo? Então, tem um nível de reuso aí de 41, que é um nível de reuso já intermediário, né? Uma vez que o maior valor possível aí é 1. Então, na linha 48, eu vou repetir o mesmo procedimento, a única diferença é o método. Eu vou usar o método jacquard, ok? E aí vou criar a alep_atas_df_jacquard, que é a mesma estrutura, só que mudando o método. Então, a gente observa, normalmente o jacquard ele dá mais baixo, porque ele vai ver a intersecção. Então, ele vai medir similaridade apenas se a palavra tiver igualzinha. Então, ele tende a dar valores mais baixos. Então, a interpretação é a mesma, né? Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, maior é o reuso. Então, a gente percebe que no método jacquard, as atas parecidas elas até variam um pouquinho. Mas, ainda assim, ainda usando um método, vamos dizer, que gera valores de similaridade mais baixos, porque ele vê realmente a intersecção do texto, então é como se ele fosse mais rigoroso. A gente tem que as atas elas continuam razoavelmente parecidas, tá? Então, a ata menos parecida, ela tem aí 0,28, certo? Então, seja pelo método, seja pelo outro, a gente percebe que as atas elas têm aí uma similaridade, que elas se parecem de maneira geral. Então, isso mostra que o nível de reuso nas atas é muito grande. Provavelmente, se você for fazer a leitura, você vai perceber que existe uma abertura padrão, um fecho padrão, e que mesmo no miolo é comum que elas sigam mais ou menos a mesma estrutura. Então, gente, esse é o código básico para vocês aprenderem aí como trabalhar, começar a trabalhar com texto, passando por algumas operações aí importantes. Criação do corpus, tokenização, limpeza da base de dados, organização dos tokens em uma matriz aqui, a matriz da FM, cálculos de frequência, então, qual é o termo mais frequente, nuvem de palavra comparativa, linha 37, network, né, rede de palavras, e por fim os tópicos, então quais são os tópicos mais frequentes. E a gente termina essa análise aqui mostrando para vocês como é que a gente faz análise de reuso, que é uma medida aí para ver o quão semelhantes são documentos que estão no nosso corpus, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se você estiver fazendo o curso com a gente dentro das disciplinas, aí você também tem a opção de deixar um comentário no Google Classroom. Lembrando que o código está disponível aí na descrição do vídeo no nosso GitHub. Até mais!